A PEC da redução da idade mínima para se candidatar a determinados cargos começa a ganhar mais corpo, avançar no Congresso Nacional. Quem podem ser os potenciais beneficiados? E será que, comparando direita ou esquerda do espectro político, alguém tem mais potencial de ter candidatos jovens disputando espaços de poder do alto escalão? A gente também vai falar sobre uma mudança importante, mas não exatamente nova nos anos de governo Zema. Mais um secretário de governo que não ficará na pasta até o fim do mandato. Sai Gustavo Valadares, deputado estadual, e entra o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro. O que essa mudança pode impactar no dia a dia e na operação do governo Zema com a Assembleia Legislativa? São esses assuntos que a gente aborda a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim e estamos aqui há mais uma semana no seu podcast semanal para analisar a política sobre 3 dimensões, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e muito das interfaces que ela tem passando por todos esses poderes. A política pequena, do dia a dia, o que acontece nos municípios, nas cidades e no governo federal. A gente trata sempre de assuntos importantes e que são analisados por um trio de analistas da Sempre Editora, de O Tempo, para falar a você o que de mais importante está na pauta do dia a dia. Tá aqui comigo mais uma vez nesta semana, Letícia Fontes, editora adjunta de política em O Tempo. Como vai, Letícia? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Também diretamente da capital federal, ela que não falha nunca. A jovem, e não é só porque nós vamos tratar de PEC da redução da idade mínima, que eu tô chamando ela de jovem, porque ela é uma jovem, né? A nossa Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo na capital federal. Oi, Fran, como vai você? Tudo bem? Oi, Ibrahim, tudo ótimo. Um oi pra Letícia também. Pois é, né? Com essa PEC aí, talvez eu já poderia me candidatar ao Senado ou à presidência, né? Tô dizendo, nós estamos chegando próximo disso, tá? Não é exatamente que a gente esteja saindo... Não, já poderia. Ela tem idade, tá? Ela já tem idade. Ela tá querendo ali esconder. A assessoria Tenho aqui... 3 décadas apenas. Gente... Uma jovem. A assessoria qualificada aqui do nosso 3 sobre os 3 está vazando uma informação importante. Bloco de oposição aqui. A oposição mineira diz, então, que Francine Ferreira poderia concorrer a cargos de senador, de presidente da República. Poderia. Olha que interessante. Não, minha carteira de motorista fala outra coisa. Bom, então a gente vai tratar um pouco deste assunto aqui no nosso 3 sobre 6, não sem antes pedir a você que nos acompanha para nos seguir no seu tocador de podcast, no seu tocador de música, no youtube.com/otempo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Tem mais de 930 mil pessoas que já estão conosco acompanhando os conteúdos de O Tempo. E você, por gentileza, seja mais uma delas. Clique aí nas notificações também para continuar nos acompanhando. Então vamos lá começar sobre a PEC da redução da idade mínima. Já tem gente chamando aqui pelas bandas de Minas Gerais de PEC Nicolas Ferreira. Tanto pelo autor da proposta de emenda constitucional, quanto pelo potencial que ela... fez muita gente vislumbrar na direita brasileira especificamente. Então, claro que eu vou para Brasília para saber da primeira análise da Francine Ferreira. É uma PEC claramente feita para beneficiar e para ter habilitado a uma disputa qualquer o deputado Nicolas Ferreira como um pós-Bolsonaro, como algo desta natureza, Francine Ferreira? Olha, Ibrahim, eu acho melhor justamente a gente tentar analisar aí de que também pode ser, porque essa PEC, ela meio que vai agradar ou vai atender todo mundo. Então, tanto a direita, a esquerda e também ali o centrão, né? Para lembrar, essa PEC passa de 35 para 30 anos aí a idade mínima para que a pessoa possa concorrer a presidente, a senador, a vice-presidente. No governo do estado, essa idade passaria de 30 para 28 anos. E aí, olhando para deputado federal, estadual e também para a prefeitura, passaria de 21 para 20, ou seja, tem essa escadinha aí. Quem apresentou esse projeto foi o deputado federal mineiro Eros Biondini, que é do mesmo partido que Nicolas, né, o PL. Tem uma questão também até sobre a filha do Eros, que depois a Letícia também pode explicar melhor pra gente sobre isso. E
Só que é uma proposta que ela meio que vai agradando todos os lados. Para dar um exemplo, por exemplo, hoje João Campos, prefeito de Recife, que já é cotado para ser governador de Pernambuco, né? Ele já está com 31, se não me engano, 30 anos, ele já poderia concorrer ao governo do estado. Mas o nome dele, diante da falta de figuras da esquerda, é lembrado até mesmo para a presidência da República nesse campo mais aberto. Agora, por outro lado, tem até Kim Kataguiri, por exemplo, que é do União Brasil, pelo partido aí do pessoal do MBL, Omissão, que quer também se lançar à presidência da República no ano que vem. E tem a questão do próprio Nicolas Ferreira, que hoje é a principal figura da direita, que não fala em concorrer à presidência da República, porque tem aquela questão, né, do Jair Bolsonaro. Então, muito se fala que está inelegível, mas há quem acredite que ele pode reverter ou coisa do tipo, mas o certo é que, pelo menos para o Senado, numa próxima eleição, Nicolas poderia entrar nisso daí. Então, acaba agregando também. Lembrando que uma proposta semelhante a essa foi apresentada lá em 2007 por Manuela Dávila, na época pelo PCdoB. O texto acabou não indo para frente e tudo, mas as condições eram exatamente de 35 para 30 anos. Então, uma pauta que, de certa forma, ela encontra espaço também no momento em que esses partidos, principalmente os que estão mais consolidados, eles estão sofrendo muito com uma questão da falta de renovação política. O PT, acho que é o principal nesse ponto, porque tanto é que o presidente Lula, que já tinha falado, né, que não queria concorrer à reeleição somente se fosse preciso, ele vai em 2026 provavelmente concorrer de novo. Isso por quê? Porque também passa por um desgaste da imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não consegue aglutinar nomes ali do próprio PT em relação a ele. E há uma meia-culpa que os próprios partidos fazem em relação a isso. O próprio vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, né, já falou sobre isso algumas vezes em relação ao PT. Agora, a direita também contra isso, viu? Olhando para o PL, porque sem Bolsonaro seria o Nicolas, seria o Eduardo, quem seria? Então, assim, é um momento que os partidos analisam até que, para conseguir se falar com os mais jovens, conseguir sair dessa bolha, conseguir mudar o discurso, né? Seria justamente a hora de fazer essa renovação e de ampliar a possibilidade dessas pessoas concorrerem aí, porque também há uma avaliação de que não se faz mais sentido essa idade mínima, esses 35 anos ou coisa do tipo. Enfim, então é uma proposta aí que acaba agradando a todo mundo. Primeiro eu vou colocar aqui um ponto de vista que para mim é relevante, que é considerar que estamos abrindo espaço para a política, e eu quero crer, baseado em pesquisas, eu vou pegar uma delas aqui que eu olhei para trazermos aqui para a nossa conversa. É uma pesquisa feita pelo Núcleo de Tendência e Pesquisa da Faculdade de Comunicação Social da PUC, que é o chamado Projeto 1834, e que ele mapeia exatamente as preferências dessa faixa etária, de quem faz 18 anos e, portanto, assim, vira a chave da sua maioridade para muita coisa, e chega aos 34, que é uma idade também considerada aqui. Economicamente, você começa a ter o seu primeiro salto, ter melhores empregos, começa a ter uma remuneração melhor, os jovens brasileiros estão estudando cada vez mais e chegando nesta faixa etária, depois disso saindo de casa. A pesquisa mostra que entre os entrevistados de 18 a 34 anos feitos nesse levantamento, 47,4% tem a política como interesse na hora de buscar informação. Quase metade deles. E 70,2% procuram se informar diariamente. A faixa de 25 a 34 anos está mais interessada nesses conteúdos. E é uma pesquisa coordenada pelo professor Hilton Teitenbaum e que mostra um pouco essa ideia assim, de um despertar político, e eu quero crer neste dado, somado a outros dados do Tribunal Superior Eleitoral, que tem mostrado o quanto o jovem tem se conectado mais com a política. Preciso fazer uma separação. Conectar-se com política não quer necessariamente dizer conectar-se bem ou mal, querer se engajar no debate ou não querer se engajar, ou apenas entender que há uma preocupação na sua vida com o que a política faz e que impacta na vida desse jovem. Então são coisas diferentes. Querer se engajar para participar e outra coisa é acompanhar porque ela impacta na sua vida. Quero crer, numa perspectiva otimista, que os jovens estão querendo participar mais da política.
E aí, eu já ouvi um ponto de vista sobre este tema, dizendo o seguinte: seria muito bom que os jovens se engajassem mais na política, porque a gente não teria mais aquelas longas hierarquias políticas e etc. Bom, a deputada estadual Chiara Biondini, que é filha do deputado Eros Biondini, mostra que não é exatamente isso. Não é uma mudança de idade que vai fazer com que haja necessariamente uma renovação política. Você pode ter, e o caso de João Campos é outro, né, que indica, no campo da esquerda ou à direita, de que não é necessariamente uma ideia de uma renovação, dos antissistema, de uma jovialidade de ideias. Ela pode até ter uma jovialidade de ideias. Você pode ter perspectivas novas, diferentes, que venham com uma cabeça em tese mais arejada ou menos viciada com operações da política do dia a dia. Mas eu acho que não dá para partir dessa premissa de que melhora porque é mais jovem. Então acho que um ponto relevante nessa conversa é: não dá para garantir e relacionar necessariamente jovialidade ou ser mais jovem com uma qualidade do debate, melhor engajamento, ou para romper com preceitos históricos de ligações com grandes grupos políticos. Acho que esse não é o ponto. Agora, olhando mais detalhadamente para o que pode ser para a direita brasileira, está muito claro que pelos nomes colocados até agora, de Ronaldo Caiado, do governador Romeu Zema, vez ou outra surge alguém dizendo ali Ratinho Júnior, o governador Eduardo Leite também aparece uma hora ou outra. Todos esses são nomes considerados de alguma maneira distanciados do bolsonarismo. Eles gostariam de beber na fonte eleitoral e na capacidade e no potencial de conquista de votos que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem, ainda que esteja inelegível para 2030, mas eles não são exatamente o bolsonarismo, né? É preciso demarcar uma diferença. O bolsonarismo está aí em busca de um candidato para chamar de seu. O próprio ex-presidente disse: olha, eu talvez topo a Michelle Bolsonaro, mas eu teria que ser um secretário de governo, um ministro da Casa Civil, uma coisa mais ou menos assim. Em outro momento, depois da posse do presidente americano Donald Trump, Eduardo Bolsonaro apressou-se em dizer: opa, peraí, eu também estou no meio dessa jogada porque falaram o meu nome, etc. E acho que Nicolas Ferreira, que pode ser um atingido por essa PEC, ele me parece ser um nome um pouco mais consensual entre o grupo do bolsonarismo pelo potencial que ele desvela. Olhar para o que ele foi capaz de fazer do ponto de vista de votação, mais ainda, somado ao potencial que ele teve de alcançar pessoas e cambalear o governo, botar o governo Lula nas cordas diante da questão do PIX, acho que tem um efeito muito claro de que a PEC é um pouco desenhadinha e parece apontar diretamente para ele. É como se tivesse um ímã, que neste caso a PEC pode ir rodando o ímã, mas ela vai parar no polo Nicolas Ferreira. Acho que para este propósito, ela para mim está muito evidente. É um deputado mineiro que está no PL, tem as perspectivas de ter uma sinalização positiva para alguém que tem um futuro político que é uma aposta de boa parte da direita brasileira. Então, acho que nesse caso, sim. Olhando para a esquerda, eu acho que também tem um efeito de criar um debate que não seria colocado de outra maneira se não fosse por esta PEC. Porque os caminhos da esquerda estavam muito conectados, e da esquerda, eu não quero resumir aqui a esquerda ser o PT, mas não há nenhum nome para além do presidente Lula para um próximo mandato e do ministro Fernando Haddad, que não é exatamente um jovem, né, com essas credenciais de 20 e poucos anos, mas ainda assim, absolutamente jovem para ter 2, 3, 4 mandatos se vencesse a presidência da República. Mas para levar um debate que extraia do PT um pouco dessa ideia de que ele é quem tem o nome para colocar em campo, né? O PSB apresenta-se com o João Campos dizendo: ué, se tiver possibilidade, vocês não estão dizendo que gostam de João Campos pela maneira que ele vai para as redes sociais? Ele não é um rostinho novo no meio da sala, com todo mundo aí já de cabelo branco? Talvez ele sirva para amplificar e para empurrar para cima do PT, para cima do PSOL, do PV e de outros partidos, uma ideia de que talvez um caminho para se fazer um embate com a direita brasileira seja apostar na juventude. E eu acho legal como, historicamente, às vezes as coisas dão umas voltas, né? A Fran e a Letícia vão se lembrar desse momento histórico. Quando a gente falava lá dos caras pintadas da época do presidente Fernando Collor, o caso da Letícia não, porque ela ainda era uma jovem, né, Fran?
A Letícia é mais jovem, é mais velha do que eu. É verdade? Olha só. É outro dado importante. A Letícia já dedurou a Fran e a Fran já dedurou a Letícia. A pele dela, inegavelmente, é melhor. Ah, sim. Mas assim... Eu tô gostando bastante. Até daqui a pouco a minha idade é revelada aqui. Estamos chegando a quase esse momento. Por isso engana, mas essa aí, meu filho, pé de serra aí já. O único cujos cabelos não podem enganar. O único cujos cabelos não podem enganar o nosso internauta é o meu. Eu não tenho como negar a minha idade. Então, aquele movimento dos caras pintada, aquele que participou como uma espécie de símbolo social, né, de base, do tecido social, para a saída do presidente Fernando Collor, um presidente que era tido como o jovem no meio da sala, ele foi muito ancorado nessa ideia. É a juventude que foi pra rua, a ideia de renovação política, considerando que era pós-ditadura, que tínhamos ainda aquele monte de personagens antigos da ditadura que estavam no poder, no Congresso Nacional. Eu acho que tem esse caráter de, às vezes, a gente olhar pra política com uma ideia de que novidade, frescor, coisas novas surgem da juventude. Então, eu acho que ele enxerta, no caso da discussão da esquerda, uma possibilidade de que, se ninguém estava discutindo essa hipótese, ela passa a ser algo real. E talvez esse seja o ponto que a esquerda está claudicante há muito tempo. O deputado Pedro Rousseff, aliás, o vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, mencionado pela Fran, é um desses que parece ser esse caminho, né, de dizer, tem uma juventude. Ao mesmo tempo, ao lado dele, eleito para a mesma casa, tem Luísa Dulce, que é sobrinha de um quadro eminente do PT durante muitos anos, né? O ex-ministro Luiz Dulce. Então, eu acho que assim, é preciso calibrar essas coisas. Ela pode atender a interesses da direita e da esquerda, mas acho que há propósitos diferentes. E todos eles podem se beneficiar. Qualidade, eu não estou aqui para dizer se um potencial presidente Nicolas ou um potencial presidente João Campos ou qualquer outro nome que aparecesse, são exatamente o que precisamos para resolver os problemas brasileiros. Mas eu não sou daqueles, e sempre teve muito dessa perspectiva meio elitista no Brasil, né? Primeiro a mulher não pode votar, depois é a história de vota só quem tem diploma de curso superior, depois só pode ser presidente quem deveria ter curso superior. Eu sou radicalmente contrário a essas coisas. Democracia, participação, critério que você usa para definir, escolher os seus, não depende de letramento, não depende de banco de escola, depende da sua capacidade de olhar para os seus problemas e ou definir que o seu voto é um voto solitário ou é um voto coletivo. Isso é livre, você faz o que você quiser. Então, acho que em prol do que eu acho, no meu conceito de democracia, o maximamente ampliada possível, eu acho maravilhoso que você possa ter. Quer ter gente para ser governador de estado, senador com 20, 30 anos, eu não estou nem um pouco preocupado, porque o resultado ele vai ter que botar na prática e na urna. Aí cabe Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, fiscalizar, vigiar. Tem que pichar? Empiche, se achar que houve algum crime de responsabilidade ou coisa que o valha. Mas eu sou absolutamente partidário de que a participação jovem, mais velha, que não haja limite de idade, fique à vontade. A democracia brasileira tem que imperar, diferentemente do que a gente acha da grande democracia americana, onde o modelo é diferente, participam menos povo e mais delegado. Eu sou a favor de que participe o povo. É quem vota e quem escolhe. Letícia, como é que você está nessa questão? Para que você acha que essa PEC se presta e como você imagina que essa discussão vai caminhar no Congresso Nacional? Assim, analisando a PEC em si, pessoalmente, eu não vejo muito problema, assim, nessa PEC. Eu acho que as pessoas estão entrando cada vez mais jovens na política, com 20 anos, elas estão com 30 anos, acho que ela tem uma experiência ali, realmente, cada vez mais jovem, eu não vejo. Os jovens estão cada vez mais ativos, sem querer puxar sardinha. Estão cada vez mais ativos. Já tem uma certa experiência ali, mas é inegável, como vocês dois falaram, que tem outros contornos ali por trás, né, do porquê dessa PEC. Não é simplesmente atrair, ter um candidato mais jovem, porque não necessariamente é uma renovação, como você mesmo falou. Eu brinco, né? Eu chamo de PEC Nicolas, principalmente porque a gente sabe, né? Foi um correligionário do Nicolas que criou essa PEC. Muito se fala ali da presidência, mas muito provavelmente o interesse do Nicolas é mais o Senado do que ali a presidência em si. Nem sequer o governo do Estado é um grande interesse dele. Não, já disse nesses microfones aqui de um tempo que nem é exatamente ele é muito momento, novo, né? para ter um desgaste desse, né? De um executivo agora, para poder jogar talvez a carreira política dele ali, né? Desgastar esse tanto. Mas o autor da PEC também é o Eros Biondini, a filha dele, como você mesmo falou, teve um problema ali na Assembleia, teve o suplente entrando na justiça, porque eles tiveram que adiar alguns dias a posse dela, para ela ter a idade mínima ali para poder assumir. Então, assim, tem esses contornos. E
Não necessariamente uma renovação, porque também pode ser uma forma desses grandes políticos, esses caciques, deles se manterem na política através dos seus filhos. É verdade, é um bom ponto trazido pela Letícia, né, Fran? Que, assim, o parlamento... O João Campos, Que na verdade não é renovação, a família vai Minas. continuar ali, ele vai continuar na política através dos filhos. Exceção feita à família Andrada, né? A família Andrada que vai continuar na política, independentemente se a gente tiver um regime de semipresidencialista, PEC, monarquista, o que tiver, haverá a família Andrada em algum posto decisório deste país. Mas o resto tenta se perpetuar ali, né? Trazendo novidades. E você imagina, a gente tem casos variadíssimos. O atual presidente da Assembleia, né? O deputado Tadeu Martins Leite, ele foi eleito durante muito tempo o parlamentar mais jovem eleito na Assembleia Legislativa. E o pai dele, o deputado, assim, popularmente conhecido como Tadeuzão, né? O Tadeu Pai, ex-prefeito de Montes Claros, etc., era um desses. Ele fez a carreira pro filho jovem, foi lá, virou deputado estadual, e assim a vida dele seguiu. E tantos outros exemplos a gente tem pra citar, né, Fran? Você olha pro Nordeste, por exemplo, são vários, e vários esperam completar ali 30 anos, né? No caso, é porque também tem muita essa atuação para governo do estado, né? Inicialmente, então você pega o JHC, você pega o João Campos agora, né? Acabou de fazer 30, já vai estar na urna, né? Então, assim, tem esse chamamento, que é um ponto importante que a Letícia trouxe, de continuidade, né? E que já é natural. Agora é porque estão entrando mais jovens mesmo também na política, né? Então, aí vai subindo... E que mudou o jeito de fazer política, né? Tá muito nas redes sociais, tá muito ali tentando falar com as pessoas por aí. Não é todo mundo que consegue. É porque hoje é normal, né? A pessoa se eleger com 20 anos, sim, 18 anos. O que não acontecia antes. Isso é cada vez mais normal. A gente tem mais casos disso. E aí a gente vê, por exemplo, essas pessoas, digamos que com mais idade, né, tentando aplicar, às vezes, as mesmas ferramentas, o mesmo molde ali dos mais jovens. A gente vê, por exemplo, que está tentando fazer com o presidente Lula, muito inspirado em João Campos, por exemplo, e você vê que já não é a mesma coisa. Você pega alguns ministros ali que também estão tentando replicar. Então, assim, ainda tá nessa bateção de cabeça, né? No sentido de não encontrou a forma. Agora você pega esses mais jovens, já tem um jeito um pouco mais natural, porque foi onde que eles aprenderam mesmo. Já aprendeu dessa forma, no meio digital. Então, assim... eu aproveitar. Agora, o Gumotas, a gente pensa, fez 35, né? Virou presidente da Câmara. Então, você pensa, já era super influente no estado, então poderia galgar outros espaços. Então, assim, é um movimento natural. Eu acho que tem um efeito muito bom, que é pelo menos se a gente começar a ter políticos mais jovens, que eu espero que, assim, os bonés fiquem restritos aos jovens, tá? Porque esse negócio de homens pós 50 anos, a turma ficar usando boné pra lá... Tá sendo etarista. Nesse caso eu tô sendo etista. Não dá, vai. Gente de acima dos 40, dos 50 anos pra usar boné, tem que usar em momentos específicos. Para jogar beach tênis, como faz magistralmente a nossa Francine Ferreira, para ir ao clube, para fazer uma caminhada. Mas, gente, para trabalhar lá no campo, para não pegar sol na cabeça. Mas, assim, gente de 50, 70 anos usando bonezinho para lá e para cá. Meu Deus. Mas a grande diferença é porque esses velhos políticos, né, que a gente pode chamar assim, eles tiveram que aprender a fazer comunicação. Esses jovens, eles são políticos porque eles já sabem comunicar. Eles só se tornaram políticos por causa disso. É a diferença ali, que um teve que aprender e o outro só é político por causa da comunicação. E eu acho isso um ponto muito relevante mesmo. E pensar que alguns dos espaços que tradicionalmente eram espaços geradores de novos políticos, eu vou pegar o caso, por exemplo, do Lindbergh Farias, né? Participou da União Nacional dos Estudantes, participou do movimento Cara Pintada, né? Parlamentar, hoje deputado federal, né? Pelo PT ou senador? Agora me bateu a dúvida aqui, Fran. Quem? Lindbergh Farias, deixa eu ver aqui para não... Deputado federal. Deputado federal, né? Deputado federal pelo Rio de Janeiro. Líder agora líder da bancada do PT na Câmara. Eu me confundi aqui, que ele hipoteticamente estivesse no Senado. Mas é um desses nomes, surgidos em estruturas que historicamente eram de ascensão de jovens, né? União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes, você passa aquilo, começa a conversar com aquelas pessoas. Mas hoje outras estruturas estão surgindo. Se você pegar
pegar o caso dessa chamada nova direita de Minas Gerais, eu estou mencionando aqui deputado Bruno Engler, deputado Cabo Júnior Amaral, Nicolas Ferreira, Pablo Nascimento, agora vereador, muitos deles foram gestados em grupos políticos dentro de igrejas, né? Participando de pequenos grupos que passaram a discutir política entre os jovens e jovens de 16, 17, 18, 20 anos e que dali alçam voos para a política. Isso não é uma raridade, é um novo espaço de construção de participação popular. Repito, para quem é muito crítico, dizer, mas eu não gosto da qualidade do Nicolas, ou eu não gosto do PT. Amigo, é ótimo que você não goste de A ou B, tá tudo certo. Mas a participação política deles precisa ser ativa. Essas pessoas, por vezes, engajam os mais velhos, que não estavam mais afim de participar na política. Elas, por vezes, colocam mesmo necessidades, e eu tô sendo, assim, muito positivo na ideia, de que você provoca uma necessidade de que políticos já com mandatos consolidados parem para olhar para o lado e dizer assim, eu preciso me atualizar, eu preciso discutir coisas que estão relacionadas. Veja, a gente está falando neste momento sobre como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores e o PL estão fazendo um embate sobre como se relacionar com o mundo do trabalho. É o mundo do trabalho para todo mundo, para mais jovens, para mais velhos, para gerações que estão chegando ao mercado, mais informais ou menos informais, mas você tem uma mescla de coisas que vai fazendo com que a sociedade evolua no seu debate. A gente torce como jornalistas para que o debate seja mais qualificado do que ele tem sido atualmente. E juventude, e vários dos exemplos que a gente tem visto aí de vereador invadindo centro de saúde para brigar com médico, para fazer showzinho, tem gente jovem e gente velha. Então não é esse o ponto central. Mas eu sou, repito, daqueles defensores. Tem que ter participação mesmo, quem quiser participar, entre para partido, se filie, tenha bandeira e vá participar da política. É do jogo. Vamos partir agora para o nosso ponto 2 aqui, nosso tema 2 do nosso 3 sobre os 3. E esse, eu sei lá. Eu não sei nem mais como eu abordo essa história. Porque... É como uma bomba, né? Assim... Caiu como uma bomba. Ninguém esperava. O governo Zema trocou o seu secretário de governo. Aí você dura 2 minutos. Os jornalistas ficam todos oriçados. Pô, peraí, que isso? Trocou o secretário. Aí você passa um tempinho e leva. Gente, mas é o 5º, né? Pô, trocou de novo. São 6 anos. 6 anos de governo, 5 trocas de secretário. Ô, Letícia Fontes, agora sai Gustavo Valadares, deputado estadual que volta para o seu mandato, né? Sim. Na Assembleia Legislativa, e entra o secretário da Casa Civil, que já estava, braço direito do governador Romero Zema, acho que braço esquerdo, braço direito está ali para Matheus Simões e etc., mas é algum dos membros na operação política do governo Zema. O secretário Marcelo Aro é quem vai para essa função. Minha pergunta é, Letícia, primeiro, que leitura que você faz da chegada de Marcelo Aro para este cargo e também da saída de mais um nome da Secretaria de Governo? Acho que é um grande recado, né? Pra gente entender essa saída, porque o que aconteceu? Com a volta, né, do ano legislativo, começaram a formação, né, das comissões ali, das presidências. E a gente viu que o presidente, né, o Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, começou a dar a sua cara, realmente. As comissões foram formadas, as presidências foram escolhidas, e o que a gente viu? O governo não tendo participação quase nenhuma. As presidências eram só nomes de confiança, pessoas próximas ao presidente, ao Tadeuzinho. E o governo não tem maioria nas principais comissões. Eu posso falar quase em todas, mas nas principais, né? A CLJ, a FFO, a Administração Pública, o governo não tem maioria. Então, claramente, o governo já estava sofrendo ali uma derrota, perdendo ali uma influência, né? Projetos difíceis vão ser realmente difíceis de passar. Eu entendi que o governo deu um recado, falou assim, então é isso, a gente não vamos esperar para poder ver, para a gente perder, não, vamos dar um recado. A gente viu que a questão da indicação do Noraldino para ser líder de um dos blocos do governo foi uma questão que teria irritado muito o secretário de governo Gustavo Valadares, porque não é próximo ali ao governo, não tem uma relação, e que isso teria sido, inclusive, a gota d'água ali para a saída. E que muito se fala que falou assim, realmente vai ficar insustentável, vai ficar muito difícil essa articulação. E o recado do governo foi, então tá, a gente estava fazendo muito. Muito se falava assim, os secretários são quase uma mãe para os deputados, eles fazem tudo. Eu já ouvi essa conversa em outros que passaram pelo mesmo caso, dizendo, o secretário é muito bom na conversa, sujeito muito legal, mas o governo sempre olha e fala, tá entregando o quê? Pois eu acho que agora é o recado. Então tá, não gostaram então da forma do Gustavo Valadares e de outros secretários ali do diálogo? Então a gente vai colocar o Marcelo Aro. É importante lembrar, o Marcelo Aro, ele é
muito conhecido ali na política de ser um articulador ali e de ser um articulador firme, com cobranças fortes para os deputados. A gente sabe que ele está longe de ser uma unanimidade no mundo político e na Assembleia. Conversando ali com alguns deputados, o nosso repórter Gabriel Borges conversando, todos estão ali não querendo comentar muito, está todo mundo querendo esperar. Qual que vai ser a postura do Marcelo Aro? Porque todo mundo sabe que o Marcelo Aro é um parlamentar, é um político de combinados. Então, você tá comigo, você não tá comigo, e eu acho que a gente vai perceber, eu acho que foi talvez um endurecimento do governo, talvez, tipo assim, a gente perdeu a influência, então tá. E aí a gente tem uma questão, a gente tá próximo ali de um ano eleitoral. Tem muitos deputados que precisam de emendas, precisam de coisas de governo, talvez isso vai ser a moeda de troca. Porque a gente via ali igual a bancada do PL também, que foi uma outra derrota, né? Que o governo sofreu ali. Isso. Bancada do PL, era base, mas sempre votava contra. Que base é essa que nunca, não se pode contar que ela é base? Eu acho que veio ali realmente para dar um recado. E é importante a gente lembrar que na Prefeitura de Belo Horizonte teve um período que o Marcelo Aro teve alguma influência em algumas secretarias e ali, a gente pode falar, um braço direito dele, o Castelar, foi secretário de governo da Prefeitura. O que a gente viu naquela época, que talvez pode se espelhar agora na Assembleia? A gente viu uma secretaria de governo completamente dura. Você vai se lembrar, teve uma época que eles fizeram um pedido, foi quase... Eu costumo brincar, um abaixo-assinado da oposição pedindo para ser recebido pelo prefeito, de tanto que a oposição não tinha vez nenhuma. Você é oposição, você não tem vez. E me lembro, Letícia, você tirou exatamente o ponto que eu queria mencionar aqui como mirada do que pode ser uma gestão Marcelo Aro, porque eu me lembro entrevistá-lo aqui no Café com Política, juntamente com a nossa ex-companheira Thalita Marinho, e ele dizer claramente, o secretário Castelar Guimarães Neto, até outro momento teve como senador da República, enquanto o senador Carlos Viana esteve na candidatura para prefeito de Belo Horizonte, disse, olha só, oposição é oposição, base é base. E eu lido com as coisas desta maneira. Se você quer se transformar em base, o recado foi quase esse. Quer transformar-se em base? Você precisa me entregar alguma coisa. É voto, é apoio... Precisa me entregar alguma coisa. E eu não estou aqui usando as palavras mencionadas exatamente por Castelar Guimarães Neto. É a minha leitura de quando ele diz base é base, oposição é oposição. É assim, eu não vou abrir porta para quem quer ser oposição. Não vai ter essa. Se você votar comigo, está comigo. E esse podemos dizer, um mantra, né, Letícia? Da família Aro. Você vota e a força do grupo está exatamente em ser um só, uníssono. Ninguém racha, ninguém rompe, todo mundo anda junto, vota junto. É assim que a força política do secretário Marcelo Aro foi construída. E você também deve ter lembrado, você também deve ter escutado algumas conversas nesse tipo. Você é oposição? Do nada, surgiu algumas lideranças ali do grupo para poder disputar também a sua base eleitoral. Sim. Então, assim, talvez eu acho que a gente pode ver o que aconteceu ali na prefeitura, se isso vai se repetir. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando, porque ele... nesse primeiro momento, né, não se sabe se vai ter um novo secretário de Casa Civil ou se ele vai acumular as duas funções. Na Casa Civil, o Marcelo Aro, assim, a gente não viu uma grande atuação dele. Não. Pois não sei, assim, se isso vai se repetir, se não vai. Apesar de que eu acredito ali que nessa questão estadual, eu acho que ele tem mais interesses. Agora, Casa do que na bancada mineira. Certamente. Diga, Fran. Acho que a Casa Civil também tem muito mais de uma organização interna, né, do próprio governo do que dessa articulação em si, de se mostrar, né? Mas é um ponto interessante. Assim, goste ou não de Marcelo Aro, e tenho vários pontos aqui para falar dos modos de agir, mas ele consegue os resultados, né? O currículo dele, querendo ou não, ele consegue alcançar aquilo que se propõe. Agora, um ponto importante também para a gente lembrar é que eu acho que o governo Zema vai muito também para não tudo ou nada, mas a gente está há menos de um ano, né? Há pouco mais de um ano de novas eleições de 2026. Já teve essa saída do PL, outros partidos também já estão visualizando justamente um discurso e um posicionamento muito mais eleitoral. E a hora também do governo, basicamente, o governo sabe que vai ser colocado de certa forma nesse tomar lá da cá, melhor dizendo, e tudo mais. Então, uma hora também de colocar alguém que vai jogar um jogo mais duro, sabe? Que vai colocar as cartas na mesa, porque no final das contas, se o governo Zema não se organizar, não agir, já tem todo mundo, já tem a galera contra. Então, se também não for duro, vai continuar perdendo ainda mais. Então, acho que pensando eleitoralmente em 2026,
ganha mais nesse quesito de talvez saber negociar mais, sabe? No momento em que há essa debandada aí. Mas é interessante também perceber o movimento, né, do presidente da Assembleia, assim, que sempre teve ali, diferente do seu anterior, né, o Agostinho, que sempre teve ali um pouco mais republicano. E agora a gente talvez está vendo mais... Até a virada de página, A virada de página dele, chegando próximo da eleição, assim, o que a gente pode esperar dessa nova gestão do Tadeuzinho? Porque ele já deu as caras dele nessa comissão e nas presidências, mostrando como que pode acontecer. Então, eu já tô antecipando o voto. Pode hoje? Eu vou antecipar o meu voto sobre no que prestar atenção no final desse episódio. Tô muito curioso para saber como serão os movimentos daqui para frente, a postura pública e a postura interna do presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins. Teve uma pessoa que me soprou um outro dia que a gente conversava sobre este assunto, falou assim, pensa numa coisa muito objetiva, o deputado Tadeu Martins não pode mais ser candidato à presidência da Assembleia, certo? Já está cumprindo o seu segundo mandato. Ele tem algum motivo exatamente para se manter como um grandíssimo aliado do governo Zema, de quem, lembre-se, nunca foi grande patrocinador da candidatura dele para a Assembleia. Aderiu à candidatura de Tadeuzinho. Porque já tinha perdido. Porque já saberia que perderia com outro nome que era especulado pelo deputado Roberto Andrade para ser o presidente da Assembleia. Então, assim, a pessoa me diz, tem algum motivo exatamente para ele estar ao lado do governador assim tão ferrenhamente ou com alguma defesa mais engajada? Não, acho que não. A minha resposta foi, acho que não. Mas como os passos do presidente da Assembleia são milimetricamente calculados, ou pelo menos as exposições publicamente, eu estou curioso para ver como isso vai acontecer. Eu tenho um ponto apenas nesta história sobre Marcelo Aro, sobre Gustavo Valadares. Eu concordo muito com o que a Fran disse, porque é a mesma métrica que eu uso para olhar, às vezes, para o governo federal, o governo Lula, na relação com o Congresso. Cara, se você sabe que as coisas estão perdidas, não adianta usar a mesma metodologia anterior. Se você terá uma oposição que ela, abertamente, com o caso da bancada do PL, já se declarou, né? Não, nós não somos oposição. Gente, vai ser oposição em vários momentos, porque as pautas não convergem, né? Não dá para ter segurança pública na discussão convergindo com o governador Romeu Zema. Não vai ter. Isso não vai acontecer. Ele não vai dar a recomposição que gostaria à carreira. Então, assim, haverá necessidade de sempre haver uma oposição. Ela pode estar mais alinhada ideologicamente, pode ter algumas coincidências, mas ela será uma oposição. Então, assim, se você sabe que isso vai acontecer e você está usando a mesma métrica, não, você é solícito com os parlamentares. Eu não estou dizendo que tem que adotar táticas baixas, agressivas, não tem nada disso, não. Eu estou dizendo apenas, eu acho que optar por algo, sendo um governo que tem uma fragilidade de construção política, que tem uma fragilidade de operação política com a Assembleia Legislativa, eu acho que é absolutamente natural que ele tente alguma coisa diferente disso. O ponto que eu não sei é se o perfil Marcelo Aro é exatamente um perfil assim que dá para se pensar do zero, porque ele já acumula algumas rejeições. Na bancada federal, por exemplo, ele já tem alguma rejeição de alguns parlamentares. Houve uma melhora em certos momentos, mas assim, ele não é um parlamentar considerado daquele perfil aberto, que tá todo mundo ali para conversar. Já teve reclamações, né? Inclusive, que as pessoas não queriam, se tivesse pedidos, queria reunir com secretários, com o governador, mas não queria reunir com ele. Então, assim, você também faz uma escolha que, ainda que a tática eu possa julgar como natural, ou só o tempo vai dizer se é acertado ou não, mas eu acho também que, ao mesmo tempo, a escolha é de alguém com um alinhamento claríssimo com a gestão Zema, fiel à gestão Zema em praticamente todo o tempo em que está por lá, e que esteve, e pode precisar muito do palanque do governo Romeu Zema e de Matheus Simões para o seu futuro político, para os cargos que queira candidatar, mas que ao mesmo tempo já vem com algum acúmulo de desgaste pela sua operação nos cargos em que já ocupou. Porque o Zé Guilherme, né, que é o pai do Marcelo Aro ali na Assembleia, ele é muito bem quisto também pelos deputados, né? Ele inclusive é chamado por uma pessoa de muito bom trato, de bom relacionamento, que apesar, né, de estar ali na base do governo, ser um governista, assim, ele conseguir ali fazer uma conciliação. Vamos ver como que eles vão ser. Mas assim, eu fico curiosa também, a gente tem uma família Aro na Câmara Municipal. Será que talvez esse pode ser um início de uma família Aro na Assembleia? Porque não existe hoje. Talvez a aposta seja essa, né? Construir uma operação que seja dessa natureza. Base fiel. Quem pode construir? Marcelo Aro levanta o dedo na sala e fala assim, eu.
Mas por quê? Porque eu faço na Câmara. Talvez eu vou tentar fazer na Assembleia. Acho natural isso, repito, por isso acho natural a escolha pelo governo Zema. E eu acho que é porque, claro, né, as coisas podem mudar, mas a cabeça realmente do Auro e da família é muito mais pensando em planos legislativos do que executivo, né? Perfeito. Então faz muito mais sentido, assim, pensando nesse quesito, em ter uma base forte na Câmara de BH, por exemplo, e lembrando também, né, que tem atuação em outras cidades também. Uma base mais forte na Assembleia e para tentar o mesmo também posteriormente no governo. Só que no plano estadual e municipal faz mais sentido ir por esse caminho, né? Agora, todo mundo já meio que conhece o modo do Auro agir, né? Então, acho que o governo Zema também vai meio que por uma cartada, assim, sabe? Cara, já estamos aqui mesmo. Bora colocar um cara que pelo menos ele vai falar sim ou não e ver como é que as coisas vão agir, sabe? Usando o jargão do pôquer, eu acho que o governo Zema deu um all-in. Não sei o que é isso. O all-in é quando você aposta todas as suas cartas, dizendo assim, todas as cartas não, aposta as suas cartas e todo o seu dinheiro. Aquelas cartas que você tem superarão o seu adversário. Então você é a cartada final. Se você perdeu tudo. É porque eu acho que eles não esperaram pra poder saber, porque já viu que não tinha chance. E falou assim, então vamos já dar a resposta agora, de uma vez. Também acho, é por isso aí. Chegamos aqui ao fim do nosso 3 sobre os 3. Eu já dei o meu voto no que prestar atenção na semana que vem. Letícia Fontes, é a sua vez. Eu posso copiar? Claro que sim. Porque nessa movimentação tá muito difícil alguma outra coisa acontecer, assim. Eu gosto muito de Câmara Municipal, mas assim, eu tô achando muito morno ali, muito parado. Acho que a licença do prefeito ali, com o Álvaro Damião, essa instabilidade ainda não começou ali. Apesar que já teve uma derrota, mas eu acho que agora todas as atenções, o foco tá voltado assim, de como que vai ser esses primeiros dias de Marcelo Aro. Tá bem curioso mesmo. Francine Ferreira, sua aposta é? Essa aposta já tá vindo aí algumas semanas, né? Mas tem uma expectativa de que na próxima semana aí Paulo Gonet decida alguma coisa relacionada aos inquéritos que tem como alvo Jair Bolsonaro e os aliados dele. Então, essa tão esperada aí decisão de Paulo Gonet sobre a questão do golpe de Estado e de outras denúncias também. Eu pensei nisso para essa semana. Paulo Gonet não tirou nada da cartola. Ficaremos para a semana que vem. Fran, a gente se fala na próxima, tá? Tchau, tchau. Claro, tchau, tchau. Letícia Fontes, também esperamos você por aqui na próxima semana. Até a próxima. E esperamos você que nos acompanhou aqui no YouTube de O Tempo, ou também para quem esteve conosco pelo seu tocador de áudio ou de podcast. A gente está em todas essas plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. O 3 sobre os 3 volta na semana que vem. É sempre às quintas-feiras, tá? Para você ter um novo episódio do que a gente está discutindo sobre política por aqui. Tchau, tchau.